Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Se a atividade industrial no país vem sendo ultimamente um pouco questionada, aqui no Rio Grande do Norte o problema assume contornos dramáticos, apesar da pequenez do setor. Algumas unidades industriais já encerraram suas atividades, outras ameaçam ir para outros estados, e há aquelas que diminuíram a sua produção. A questão tem ligação com os incentivos ou a falta deles, com questões relativas às tarifas de energia, com a ausência de planejamento econômico, com a falta de sensibilidade por parte do poder público, ou é ainda, em alguns casos, simplesmente uma questão de mudança de foco? Qualquer que seja a razão, o fato é que essas constatações preocupam e precisam ser melhor compreendidas, até para que se saiba se está ou não na hora de se acionar o freio de arrumação. E é para tratar desse assunto, uma visão da indústria no Rio Grande do Norte, que está conosco no ponto de vista de hoje, o empresário João Lima, até 2 meses atrás, diretor executivo da Coteminas do Rio Grande do Norte, e há 2 meses, vice-presidente industrial da Coteminas em todo o país. Antes de qualquer coisa, agradeço você ter aceitado o convite e parabenizo, inclusive, pelas novas funções diante dessa empresa que é realmente orgulho para todos nós. Uma alegria muito grande receber você, meu caro João Lima. A primeira pergunta é a seguinte: como é que está a Coteminas no contexto industrial brasileiro? O Nelson, a Coteminas, nos últimos 6 anos, basicamente, fez uma mudança enorme e essa mudança ela reflete o que é que aconteceu com o processo de industrialização do Brasil. Você sabe muito bem que nós tivemos uma mudança muito drástica no câmbio. Então, a Coteminas, que era uma empresa quase que exportava 60% da sua produção, em função de variáveis macroeconômicas, especialmente do câmbio, mas também do aumento do custo do Brasil, perdeu muita competitividade lá fora. Então, a nossa empresa, apesar de ser muito eficiente do portão de dentro da fábrica, do portão para fora, ela perdeu competitividade. E teve que fazer uma mudança enorme. Deixou de ser uma empresa exportadora e passou a ser uma empresa focada no mercado interno. E para fazer isso, ela teve que se adequar em várias formas. Felizmente, a empresa tem um parque industrial fantástico e, mais do que isso, tem uma equipe de funcionários em todos os níveis espetacular, treinados e dedicados à empresa. E, aliado a isso, possui 2 marcas de produtos por lá, que são as marcas mais fortes do Brasil. A Coteminas detém as marcas Artex e Santista. Então, para adequar essa nova realidade, ela foi para o varejo, adquiriu uma rede de lojas de varejo, M. Martin, que produz produtos de cama, mesa e banho de alto valor agregado, e está abrindo uma cadeia de lojas, da Lojas Artex, que já está com mais de 50 lojas, e apostou muito nas nossas marcas santistas. Para você ter uma ideia, muitas pessoas não ligam a Coteminas dessas marcas. Praticamente toda a roupa de cama do Brasil, das marcas santistas, é produzido com muito orgulho aqui no Rio Grande do Norte. É produzido na nossa fábrica de Macaíba. Que maravilha, João Lima. Muito importante para o nosso telespectador saber dessa informação. Há quanto tempo a Coteminas atua no Rio Grande do Norte? A Coteminas está no Rio Grande do Norte desde 85, quase 30 anos. Então, é uma empresa praticamente potiguar. Eu que vim depois para aqui, já estou no Rio Grande do Norte há 17 anos. E sou potiguar, eu diria de fato e de direito. Sou potiguar porque eu adoro o Rio Grande do Norte, adoro Natal, e sou de direito, que com muito orgulho sou cidadão
honorário do Rio Grande do Norte, um título que me foi otorgado pelo, na época, deputado estadual, hoje senador Paulo Davim. Que beleza. Potiguar, então, dos 4 costados. Como se diz. Me diga uma coisa, João Lima, e por que a Coteminas diminuiu de tamanho em nosso estado? Ô Nelson, essa pergunta é muito oportuna, que eu já falei várias vezes sobre esse assunto na imprensa, junto ao governo do estado, que sabe muito bem da situação, e várias vezes eu escuto notícias que a Coteminas fechou a unidade de São Gonçalo do Amarante. Longe disso, nós tínhamos em São Gonçalo do Amarante 1.200 colaboradores. Hoje temos 600. O que nós fizemos foi adequar a realidade. Nós temos na frente, ali na rua Tomás Landim, uma área onde tínhamos fiação e tecelagem, que são atividades simples que podem ser feitas em qualquer outra unidade da federação. E nós tínhamos capacidade de área disponível, capacidade ociosa em Campina Grande. Então nós transferimos parte dessa produção para Campina Grande e a parte mais nobre, que é o beneficiamento de tecido, continua lá em São Gonçalo. Nós recebemos o tecido natural de Campina Grande, ele é beneficiado, alvejado, tinto, estampado, ali em São Gonçalo, e vai para Macaíba, onde é confeccionado, que agrega mais valor e onde saem os produtos finais da marca Santista. E a área frontal, que dá para Tomás Landim, nós estamos trabalhando, já está na fase bem adiantada, para fazer um projeto que vai gerar, um projeto muito mais nobre, que vai gerar muito mais valor e muito mais emprego e de qualidade para aquela região. Então a Coteminas fez uma adequação. Ela nunca podia falar que fechou a unidade, adequou a unidade e, esse mesmo tempo, cresceu Macaíba. Hoje nós temos mais ou menos 600 funcionários em São Gonçalo e 700 em Macaíba. Então nós temos no Rio Grande do Norte 1.300 colaboradores, com a tendência de aumentar isso em Macaíba no ano 2014. Muito bom. Isso realmente é muito bom. Isso tira muitas dúvidas, de fato. Muitas pessoas perguntam exatamente em que contexto está hoje a Coteminas, e você está fazendo essas colocações. Mas você também é diretor da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. E como diretor da FIERN, como é que você vê hoje a área industrial do estado? O Nelson, o estado do Rio Grande do Norte, apesar do tamanho industrial dele não ser tão significativo em relação ao PIB do país, os problemas que o Brasil enfrenta em indústria são os mesmos que o Rio Grande do Norte enfrenta. Nós temos um problema no Brasil com a indústria de manufatura. O Brasil, em todos os setores de manufatura, desde o têxtil ao calçado, ao eletrônico básico, o Brasil perdeu competitividade no mundo. Então existe no Brasil uma diminuição, nos últimos anos, da participação da indústria de manufatura sobre o PIB total. Realmente isso é notório. Por quê? Nós temos hoje, Nelson, vamos dizer, se nós compararmos com a China, para dar um exemplo mais simples, que é o maior competidor que nós temos hoje de manufatura no mundo, o nosso custo de mão de obra básica é mais de 3 vezes o custo da mão de obra na China. A nossa energia, que é uma coisa absurda, é o dobro do preço da energia da China. Então, por mais que você seja eficiente dentro da fábrica, você dificilmente consegue reduzir essas diferenças para voltar a ser exportador. Então, nós passamos a ser uma indústria só para atender o mercado interno e, mesmo no mercado interno, sofremos uma concorrência brutal de produtos vindos da Ásia de forma geral, especialmente da China, porque eles têm condições macroeconômicas diferentes da nossa. E, além disso, qualquer economista, você pegar... Economistas são pessoas que têm opiniões, é muito difícil você falar questão de acordo. Mas se você pegar opiniões diversas no Brasil e no mundo, eles falam que o real é, no mínimo, tem uma valorização de mais de 30% fora da curva em relação ao dólar. E o yuan é desvalorizado outros 20%. Então, a nossa moeda, em relação à moeda chinesa, ela é supervalorizada. Então, o produto brasileiro perde competitividade. E isso reflete no Rio Grande do Norte. A industrialização aqui reduziu, porque no Brasil ela reduziu. Não é porque o nosso Estado tem algo de errado com ele, não. No Brasil, a nossa indústria de manufatura, ela diminuiu de tamanho em relação ao PIB. E com relação ao custo Brasil, 40%, que torna o Brasil totalmente fora
de prumo no meio dessa competitividade toda. O que é que se deve fazer? O que é que os industriais brasileiros podem fazer, poderão fazer no sentido de forçar as autoridades a rever a política econômica nessa área? Ô Nelson, não é fácil reduzir as diferenças que tem no Brasil de hoje, mas tem coisas que nós temos que começar a andar, pelo menos a andar no sentido correto. Temos que melhorar a logística no Brasil. Tem que investir em infraestrutura portuária, aeroportuária e de estradas. Isso é mandatório. O Brasil precisa fazer isso. Ferrovias também. Ferrovias também. Nós precisamos reduzir o custo da mão de obra. Quando eu falo reduzir o custo da mão de obra, não é que o trabalhador precisa ganhar menos, não. É reduzir o custo de empregar no Brasil. Nós temos que ter uma política para reduzir o custo de energia no Brasil. O Nelson, é inaceitável nós termos praticamente 80% da nossa geração de energia vindo de fontes hidráulicas, que é a fonte de geração mais barata do mundo. E temos uma energia que é 2,20 vezes mais cara na indústria do que a energia da China, onde 80% da matriz energética chinesa vem de carvão mineral. Então é um contrassenso. Então nós conseguimos fazer, por políticas equivocadas, que a energia brasileira chegasse no consumidor final, chegasse na indústria mais cara por erros estratégicos. Ela tem uma carga tributária brutal. A gente consegue embutir na conta de energia o custo de um programa social. O programa Luz para Todos, que é um negócio social, é um benefício social, ninguém é contra o programa Luz para Todos. Mas aquilo tem que estar numa rubrica do Tesouro do Estado ou de alguma entidade pagar. Não pode estar na conta de energia. Certamente. Então, nós temos coisas equivocadas que fazem com que a energia do Brasil ajude a reduzir a competitividade da indústria nacional. Perfeito. A gente volta já a tratar desses temas e não saia daí que voltamos em instantes para o segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. O SESC-RN está totalmente engajado na campanha Outubro Rosa, iniciativa que orienta as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por todo esse mês, 5 unidades da instituição estarão promovendo ações orientadoras, incluindo a unidade móvel SESC Saúde e Mulher. Voltamos à nossa entrevista com João Lima, vice-presidente industrial da Coteminas. João Lima, o Rio Grande do Norte tem alguns mecanismos de atração de investimentos, dentre eles o PROAD e o PROGÁS. O que você acha desses dois instrumentos? Ô Nelson, você foi secretário de Indústria e Comércio desse estado. Então você sabe muito da importância desses dois programas. São os únicos programas que o estado tem para oferecer qualquer industrial que vem de fora para o nosso estado. Os dois são muito importantes, tanto o PROAD como o PROGÁS. O PROAD, apesar da importância dele, ele pode ser melhorado, ele tem caminhos ainda para evoluir.
Porque eu entendo que um estado que pode ser uma referência no Nordeste para gerar atração industrial através de incentivos fiscais é o Ceará. E o Ceará tem um programa de utilização do ICMS que é um pouco melhor do que o nosso. Então, acho que nós podemos usar o Ceará como modelo e melhorar o PROAD, mas é um programa absolutamente necessário para atrair e manter as indústrias no nosso estado. O governo do estado trata bem os industriais que querem investir aqui? O governo do estado, no nosso entender, porque nós, Coteminas, estamos aqui há quase 30 anos. Então, nós nos sentimos praticamente potiguares. E nós sempre fomos muito bem tratados no estado do Rio Grande do Norte, independente do governo que está no momento. Sempre fomos bem tratados. Você falou há pouco tempo, no início da nossa entrevista, sobre a questão da unidade de São Gonçalo. E você colocava que o novo empreendimento vai gerar, inclusive, talvez bem mais empregos. E eu sei que trata-se de um grande complexo imobiliário, Horizontes do Potengi. Como é que anda esse empreendimento? Ô Nelson, nós fizemos um master plan que foi apresentado ao governo do estado. E falamos que era um master plan, realmente, aquilo via até adequações. Porque nós estamos levando alguns parceiros para participar desse empreendimento. Depois que nós lançamos o empreendimento, já passou por algumas adaptações. E agora, recentemente, eu diria o seguinte, dentro de 2 meses, no máximo, nós vamos poder apresentar uma cara nova para esse projeto, com adequações que muda pouco em relação ao que foi lançado, mas também permite nós dar mais velocidade ao projeto. Vai ficar uma coisa fantástica. Eu diria que nós vamos ter 2 zonas norte quase, uma antes e uma depois do Horizonte Potengi. Vocês podem aguardar que vai ser motivo de alegria e de orgulho para todos nós que convivemos com a Zona Norte de Natal. Qual é exatamente a área que esse mega empreendimento vai ocupar? Nós temos ali, Nelson, naquela área total, Coteminas tem mais de 800 mil metros quadrados de área disponível. Nós devemos ocupar uns 400 mil metros de área, o resto vai ficar de área verde. E nesse complexo, além da parte de comercial, da parte de hotel, que nós vamos ter um hotel ali, da parte residencial que virá depois, vamos fazer primeiro a parte comercial, que é a frente do empreendimento, e depois virá a parte residencial, que vai ser uma etapa mais a médio prazo. Mas na parte da frente ali, ele vai mudar aquela fachada totalmente da Zona Norte. Vai ser uma nova... Quem chegar na Zona Norte, a hora que o empreendimento já estiver em construção, já vai ficar, eu diria, encantado com a Zona Norte. Até porque eu tenho uma notícia agora muito boa, que parece que, felizmente, aquele viaduto ali que vai para São Gonçalo do Amarante, que o prefeito Jaime chama muito carinhosamente de engancho de São Gonçalo, parece que felizmente vai ser resolvido aquele acesso ali, e isso ajuda muito também o nosso empreendimento. Os acessos da Zona Norte, tanto esse viaduto que vai ser construído, como os 2 acessos para o aeroporto, são muito importantes para esse empreendimento nosso, e nós temos acompanhado isso junto com o governo, e pelo que eu tenho informado, isso agora vai sair de fato. Além desse apoio, dessa contribuição do governo, que outros apoiamentos, governo e prefeitura de São Gonçalo estão emprestando ao empreendimento? Isenção, Nelson, por exemplo, alguma coisa nós assim? Colocamos para o governo do estado vários pleitos importantes, governo do estado e do município, vários pleitos que são importantes para aquele empreendimento. E todos 2, tanto o governo municipal como o estadual, nos colocou o seguinte, olha, os pleitos são claros, a hora que o projeto estiver definido claramente, vocês nos procuram, mas tanto o governo municipal quanto o governo estadual estão abertos a facilitar de toda forma a execução daquele empreendimento. É o compromisso que nós tivemos, tanto do governo estadual como da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. E estão tendo já na Prefeitura, que é a primeira etapa, nós pedimos a licença ambiental, que lá é um EIA-RIMA, que vai ser executado, e eles estão dando toda a assessoria, nos acompanhando, e a Prefeitura tem sido, nesse início, uma parceira da Coteminas na implantação desse empreendimento.
qual é a empresa imobiliária que vai cuidar do empreendimento? Porque a Coteminas tem tradição noutra área. Nessa área imobiliária, quem é que vai cuidar desse... O Nelson, não vai ser uma só, mas nós não temos ainda uma definição. Mas não vai ser uma empresa só. A parte comercial vai ser feita de uma forma e depois a parte residencial, a ideia é nós darmos para uma, duas ou três incorporadoras, uma parceria tipo a Coteminas vai entrar com o terreno, a infraestrutura e a incorporadora constrói a parte residencial e comercializa. A parte comercial, nós temos alguns parceiros já praticamente definidos, o hotel nós temos praticamente 3 interessados, tem uma parte de lá de shopping center que já tem uma loja âncora muito grande, que já está praticamente acertada. Então, nós não podemos hoje falar nenhum nome, porque pode gerar ciúme e até atrapalhar algum negócio que está em andamento. Bem rapidinho, João Lima, bem rapidinho para terminar o segundo bloco, quando o natalense vai começar a ver isso acontecer? Eu acredito no início de 2014, é a 2014. nossa perspectiva. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Na Unicred Natal, quanto mais o cooperado utiliza os seus serviços, mais ganha em rentabilidade. E assim, garante o sucesso do seu próprio negócio. Seja ele uma clínica, um consultório, ou ele mesmo atuando como profissional liberal das áreas da saúde e do magistério. Para você saber ainda um pouco mais sobre a Unicred Natal, ligue 4009-3535. E para se manter bem informado, acesse diariamente o nosso blog www.pontodevistarn.com.br. E voltamos à nossa entrevista com o empresário João Lima, vice-presidente industrial da Coteminas. João Lima, você também preside o Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica do Estado. Qual a importância desse conselho e a composição dele? O Nelson, esse conselho, na realidade, ele representa todas as classes consumidoras do Estado junto à COSERN. Então, eu represento nesse conselho a indústria. Tem representante do comércio, que hoje é você, tem o representante da agricultura, um representante dos consumidores residenciais, um representante dos órgãos públicos, que hoje é o FRN, e um representante dos órgãos de defesa do consumidor. Então, esse conselho, ele leva todos os pleitos de cada classe consumidora para ser discutido junto à COSERN e, quando não é resolvido localmente, também esse pleito é levado para a ANEEL através do Conselho dos Consumidores. Perfeito. Eu fiz exatamente essa pergunta para que o nosso telespectador tenha conhecimento dessa importância, já que o Conselho representa todos os segmentos daqui do Estado. Uma outra pergunta, meu caro João Lima, qual foi o resultado prático dessa redução da tarifa de energia elétrica que foi determinada pelo governo federal meses atrás?
Ô Nelson, a intenção foi muito boa. Claro, foi antecipado uma ação que iria acontecer a médio prazo. Você sabe que as hidrelétricas do Brasil, a grande maioria, a gente classifica como energia velha, que são hidrelétricas, a concessão existia há muitos anos. E isso iria vencer entre 2013 e 2015. A presidenta antecipou esses vencimentos através de uma negociação, quase que eu diria pressionada, das distribuidoras e geradoras e transmissoras de energia. A princípio, a ideia de antecipar a redução do custo de energia é uma ideia brilhante. Ao invés de reduzir lá na frente, ia reduzir agora. Isso é bom para o consumidor residencial, para o comércio, para a indústria, para todo mundo. Energia barata é bom para toda a sociedade. Agora, o que aconteceu também, no ano que foi feito, no ano passado foi feita a redução, foi um ano que faltou chuva no Brasil. Então, em função da falta de chuva, o governo teve, através da ONS, de autorizar a geração de energia através de termoelétricas, que é muito mais cara. E no Brasil tem classe de termoelétrica de vários níveis, em função do tipo de combustível. Tem a termoelétrica um pouco mais cara e a muito mais cara. Mas na situação desse ano, teve que ligar todas. Está pouco mais cara a muito mais cara. E por um tempo muito maior do que o planejado anteriormente. João Lima, a energia eólica no estado do Rio Grande do Norte, ela já é uma realidade? Ô Nelson, é uma realidade, já. Os nossos parques eólicos são uma realidade, mas poderia ser uma realidade que nos desse só alegria. Mas, infelizmente, por questões de infraestrutura, ela não dá só nos alegria. Nos dá alegria pelo fato das que estão gerando energia e colocando na rede, mas nos dá muita tristeza por saber que nós temos, no Rio Grande do Norte, 2 parques eólicos, 3, na região de Parazinho e João Câmara, prontos, parados há mais de um ano, e só vai poder rodar, segundo a Chesf, em maio do ano que vem, simplesmente porque a Chesf, que ganhou a concorrência para fazer a rede de transmissão às subestações, não fez no prazo. E o pior disso tudo, que é a parte que eu diria mais triste, é que nós, eu, você, a indústria, o comércio, estamos pagando por essa conta. Porque essas empresas que ganharam o leilão, eles tinham um prazo para fazer a obra e entregar a energia. Eles cumpriram o prazo deles. Está pronto, ele pode gerar energia. A partir desse dia, ele começou a faturar. Só que, como ele não pode gerar, porque a Chesf não fez o dever de casa, os parques estão parados e nós estamos pagando a conta. Então, isso são aqueles absurdos que acontecem no Brasil e é mais um fator que nos leva a ter a 3ª ou 4ª energia mais cara do mundo, que faz o nosso custo de vida ficar caro e faz a indústria brasileira perder competitividade. Perfeito. João Lima, eu vou ter que terminar, infelizmente o diretor está dizendo que o tempo esgotou. Eu vou fazer uma pergunta de 5 segundos. O presidente Josué, ele entrou no PMDB, ele será candidato a governador de Minas no ano que vem? Ô Nelson, eu não sei. Você tem Eu acho que nem ele sabe. Agora eu diria o seguinte, o que eu sei do Josué, que ele é mineiro, sempre foi eleitor em Minas, nunca transferiu o título de Minas, então ele pode pleitear qualquer coisa em Minas. Agora, como ele é mineiro também, ele é potiguar. Nós somos conterrâneos 2 vezes, Nelson. Isso é muito bom. Nós somos mineiros e nós 2 também somos cidadãos honorários do Rio Grande do Norte. Perfeito. Então, eu acho que se ele entrar na política, os 2 estados vão estar bem representados. Sem dúvida. João Lima, eu quero agradecer por você ter participado dessa entrevista, presentear você com essas castanhas da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, e tenho certeza que você vai, durante a semana, degustar e achar muito bacana essas castanhas e esses produtos regionais. Nelson, muito obrigado. Eu diria o seguinte, essas coisas aqui do Nordeste e do Rio Grande do Norte são as melhores que tem no Nordeste. Vou levar com muito prazer. Beleza. E vou degustar. Com certeza. Obrigado. E a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora,
Um grande abraço, uma ótima semana e a certeza que no próximo Ponto de Vista teremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.